Amigos, dando sequência à série de artigos referentes à construção da ponte Rio-Niterói ou ponte Presidente Costa e Silva, apresentaremos nesse artigo 63 dados dos processos executivos das estruturas da ponte sobre o mar. Os dados dessa série de apresentações foram extraídos do livro editado pelo DNR por ocasião da comemoração do 10º aniversário de operação da ponte, em março de 1984, e do conhecimento e lembrança desse que vos apresenta. Essa série de artigos tem um significado especial para esse que vos apresenta. Fui o superintendente de construção pelo CCGL, consórcio responsável pela construção das obras civis da ponte de Niterói. Tive a responsabilidade de gerenciar as atividades de construção das obras sobre o mar, incluindo as fundações, blocos e pilares de assentamento da superestrutura. A execução da superestrutura da ponte, incluindo o tabuleiro viário, foi de responsabilidade de outra superintendência de construção, de responsabilidade do engenheiro Maurílio Ferreira. Nesse artigo, vamos rememorar a construção do bloco de capeamento dos tubulões de fundação dos pilares. Projeto. O capeamento dos tubulões de fundação dos pilares era constituído por uma laje com espessura de 30 centímetros. E sobre essa laje foi construído o bloco propriamente dito. O projetista da ponte procurou isolar o bloco da ação deletéria da água do mar. O bloco foi protegido por uma laje ou lajinha, como era chamada, já mencionada acima, e lateralmente por placas pré-moldadas em todo o perímetro, assentadas sobre a lajinha com espessura de 20 centímetros. A água do mar, para alcançar a armação do bloco, teria que atravessar a lajinha da base ou as placas pré-moldadas do perímetro e ainda a cobertura da armação do bloco através de fissuras ou trincas. As placas pré-moldadas laterais do bloco ficavam com uma parte da altura mergulhada na água, da ordem de 1 metro. Foram utilizadas placas pré-moldadas de diversas alturas, entre 4 metros e 5,35 metros. Construção. Após a construção da lajinha, descritas no artigo 61 e 62, era rompido o concreto dos 50 centímetros superiores dos tubulões de fundação do pilar. O concreto dos 50 centímetros superiores dos tubulões era considerado de baixa qualidade ou borra, vindo na superfície do concreto submerso, lançado durante a concretagem do tubulão. Essa demolição era executada com rompedores tipo TEX 40 da Atlas Copco, acionados a ar comprimido. O posicionamento da armação na periferia do tubulão e o diâmetro de 1,80 m dificultava o rompimento. Na superfície do concreto a ser rompido, só cabia um rompedor e o seu operador. Após o rompimento de uma camada de concreto, um guindaste colocava uma pequena caçamba com uma abertura pelo fundo sobre o material rompido para o operador recolher o concreto demolido e em seguida ser despejado no mar. O operador revezava com outro de hora em hora, devido ao esforço de execução do trabalho. Após a demolição do concreto, os 50 centímetros superiores da camisa metálica era cortada por um maçarico de oxigênio e acetileno e removida. A cota dos tubulões após o corte era de 0,95 metros sobre o nível médio do mar.
Era um pilar de fundação. Em um pilar de fundação com 8 tubulões estavam mobilizados 16 operadores, 10 rompedores e um encarregado, além de um ou dois maçariqueiros durante o tempo do corte das camisas. Para apoio do trabalho ficava um flutuante com guindaste de 15 toneladas, ou um ou dois compressores, máquina de solda, gerador, garrafas de oxigênio e acetileno, escritório, refeitório e instalação sanitária. Durante o serviço de demolição dos tubulões, um guindaste montava as placas pré-moldadas do perímetro do bloco. A placa tinha uma mísula para seu apoio sobre a lajinha. Eram escoradas por 2 perfis de cantoneiras, soldadas em 2 barras de esfera, uma na superfície da lajinha e a outra na placa. Uma extremidade do bloco ficava aberta para acesso dos trabalhadores. As placas foram fabricadas em um pátio de pré-moldados na Ilha do Fundão. Eram fabricadas deitadas sobre uma laje perfeitamente nivelada. As formas laterais eram metálicas, com 1 metro de comprimento e submúltiplos. Eram engenhosamente montadas e escoradas sobre a laje de base. Foram fabricadas 696 lajes de diversos comprimentos e alturas, consumindo 5.700 metros cúbicos de concreto. As lajes eram fabricadas e depositadas de pé após sua cura, com auxílio de um pequeno pórtico. Na medida da necessidade, eram embarcadas sobre um caminhão-carroceria com guincho Munk, transportada para as docas e descarregada sobre um flutuante. Esse era transportado por um rebocador e encostado no flutuante do guindaste que os montaria no bloco. A armação do bloco foi montada no lugar. Não foi possível fazê-la pré-montada. As posições eram preparadas no pátio de ferro, transportadas por caminhão com guincho Munk para as docas e descarregadas sobre um flutuante. Esse era rebocado e encostado no flutuante do guindaste. A armação do bloco incluía a espera dos pilares. O guindaste, capacidade de 15 toneladas, transportava as posições e os depositava sobre a lajinha na medida da necessidade. A armação era montada sem ponto de solda. Era amarrada apenas com arame. Após o término da armação, era feita a limpeza da superfície da lajinha com uma bomba de alta pressão e montadas as placas pré-moldadas para o fechamento da última lateral. Terminados os trabalhos de montagem da forma, armação e limpeza da superfície da lajinha, era feito o documento de deliberação do bloco para a concretagem. O flutuante da central de concreto era encostado durante o serviço de liberação. O lançamento de concreto era feito com bomba de concreto e bomba Stetter. Após o lançamento do concreto, a superfície do bloco era pintada com produto de cura. Pilares 100 e 101. Os pilares 100 e 101 são os que sustentam a viga metálica do vão de navegação. Os respectivos blocos de coroamento dos tubulões são de altura maior que os dos pilares dos vãos de acesso, do lado do rio como do lado do Niterói. As cotas das lajinhas de fundo desses blocos estavam abaixo do nível médio do mar. Portanto, tiveram um processo construtivo especial descrito no artigo 62. Esses blocos eram submergidos, com as placas pré-moldadas perimetrais montadas e concretadas as folgas entre as mesmas.
Para dar seguimento ao serviço de demolição dos tubulões, as juntas entre as placas perimetrais e de fundo não podiam ter vazamentos. O espaço interno ocupado pelo bloco ficou completamente seco. Na sequência, foram demolidos os 50 centímetros superiores dos 44 tubulões, montada a armação e lançado o concreto. Devido ao volume de concreto de cada bloco, foram utilizados 2 centrais de concreto sobreflutuante. No caso de ter ficado alguma dúvida sobre os assuntos tratados, façam suas perguntas, que responderemos com todo o prazer. Deixem seu like!